Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E já vamos começar falando sobre Guardiola e o esquema um pouco retranqueiro demais, né, de Diego Simeone. Depois do jogo entre City e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, Guardiola na coletiva falou o seguinte: na pré-história, hoje e em 1000 anos, é muito difícil atacar um time que joga no 5-5. Não existe espaço. A imprensa inglesa aproveitou também para criticar a equipe Simeone e seu esquema tático retranqueiro. O jornal Daily Mail escreveu o seguinte: Guardiola teve que se controlar diante das táticas sujas do Atlético. Já o Manchester Evening News falou o seguinte: Guardiola está enviando um aviso aos seus atletas para o jogo de volta depois das palhaçadas que o Atlético de Madrid fez nesse jogo. O ex-jogador Dean Saunders, em entrevista ao Daily Mail, falou o seguinte: esse é o famoso futebol parasita. Eles sentam e esperam, vivem dos seus erros. Se você quer estragar um jogo de futebol, é só jogar igual ao Atlético de Madrid. E aí, o que vocês acharam do esquema totalmente retranqueiro lá do Diego Simeone para esse jogo contra o Manchester City? Lembrando que foi a primeira vez que o Atlético de Madrid não conseguiu finalizar nenhuma vez no jogo durante os 90 minutos, tá? Teve várias vezes ali que você via, tava realmente goleiro e 5-5, né? 5 na defesa e 5 também no meio campo. No ataque não tinha ninguém, claramente o Diego Simeone não foi lá para marcar gol e sim para não levar. O que você acha desse esquema aí parasita, né? Como foi chamado aí por Dean Saunders. Comenta aí. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Ontem tivemos o Atlético Mineiro vencendo na Libertadores, Palmeiras goleando, Rafael Navarro desencantou, né? Também tivemos Liga dos Campeões, Benzema realmente tá jogando demais, né? Marcou mais um hat-trick, galera. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Ontem tivemos quartas de final do Campeonato Pernambucano, onde Sport e Salgueiro empataram em 2-2. E nos pênaltis, o Carcará venceu por 4-2. Agora o Salgueiro enfrenta o Retrô na semifinal. No estádio Rei Pelé, CRB venceu o CSA por 1-0, levando a semifinal para as penalidades, onde o CRB venceu por 4-2, garantindo a sua vaga na final do Alagoano, onde enfrenta agora o Asa. América de Natal segurou o empate com o ABC em 0-0 ontem na Arena das Dunas e se sagrou campeão do segundo turno do Campeonato Potiguar. Paysandu venceu o Remo por 3-1 pela volta do Parazão. Porém, no agregado, o Leão Azul venceu por 4-3 e se sagrou campeão paraense, levantando o caneco dentro do estádio da Curuzu. Pela Sul-Americana, o Fluminense fez a sua estreia contra o Oriente Petroleiro, onde venceu por 3-0. Internacional visitou o 9 de outubro e ficou no empate em 2-2. A estreia do América Mineiro na Libertadores foi bem amarga, onde jogando no Independência perdeu por 2-0 para o Independiente del Valle. Já a estreia do Red Bull Bragantino foi como a torcida imaginava e o clube venceu por 2-0 o Nacional. Atlético Mineiro foi à Colômbia e venceu o Tolima por 2-0. O atual campeão Palmeiras foi à Venezuela e goleou o Deportivo Táchira por 4-0. Rafael Navarro finalmente desencantou, marcando 2 vezes ontem. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, corre sério risco de deixar o clube nos próximos dias. Inclusive a torcida nas redes sociais levantou a hashtag Fora Marcos Braz, que ficou no Trending Topics do Twitter. Ele marcou para hoje uma reunião com membros da torcida organizada e isso não caiu bem nem com os jogadores e nem com a parte da diretoria que já não gosta muito de Braz. Ele também tinha marcado uma reunião para ontem sem consentimento do presidente Rodolfo Landim com 60 conselheiros e ela teve que ser cancelada, já que ele foi bastante criticado por isso. Braz tem sido bastante criticado pela torcida por contratações que não deram certo, principalmente em relação a nome de técnicos. Ontem até circulou um rumor de que Braz teria pedido demissão, mas isso não foi confirmado por ninguém do Flamengo e nem pelo vice-presidente, pelo menos até agora, momento que eu estou gravando esse vídeo. Marcos Braz, inclusive, é muito criticado pela contratação do Paulo Souza. O clima no Flamengo tá cada vez mais tenso, a grande maioria dos jogadores não está gostando do Paulo Souza e foi muito visível isso na Libertadores, né? O Gabigol e o Everton Ribeiro foram substituídos e nem olharam pra cara do Paulo Souza. O Pilhado também falou aí que no jogo da final do Carioca entre o Fluminense e a equipe do Flamengo, o Paulo Souza chegou a falar no
vestiário. Se vocês querem jogar sozinho, é só me avisar que eu entrego o cargo. Então realmente o clima não tá nada bom. Vale a pena lembrar que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está na Europa em uma viagem pessoal. E qualquer novidade em relação a Marcos Braz e também a possível técnico só deve ser tomada quando ele retornar para o Brasil. Você, torcedor do Flamengo, quer a continuidade do Marcos Braz e também do técnico Paulo Souza? Comenta aí. O atacante João Pedro do Al-Wahda era um dos alvos do Palmeiras para ser o novo camisa 9. Inclusive, quem confirmou as conversas com o time alviverde foi o próprio empresário do jogador em entrevista a Jorge Nicola. Agora a conversa mudou e o empresário, em nova conversa com Nicola, afirmou que João Pedro continuará jogando pelo Al-Wahda. O principal entrave do negócio teria sido a parte financeira, já que seu salário foi considerado muito alto pelo Palmeiras. Segundo o portal Lance, outro motivo citado pelo empresário é que o atacante está no processo de naturalização para jogar na seleção dos Emirados Árabes Unidos. E como esse processo se encerra apenas em junho, o atacante somente poderia chegar ao Palmeiras no segundo semestre. E por isso o alviverde não deu andamento à negociação. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem pela Bundesliga, Augsburg venceu mais 05 por 2-1. Everton na Premier League perdeu por 3-2 para o Burnley e isso daí deixou a equipe mais complicada ainda na tabela, já que o Everton está apenas a um ponto do primeiro time na zona de rebaixamento. Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Chelsea recebeu o Real Madrid no Stamford Bridge e quem deu show lá foi Karim Benzema, que marcou um hat-trick pelo segundo jogo consecutivo na Champions. Logo aos 20 minutos, Vini Júnior cruzou e o francês abriu o placar de cabeça. 3 minutos depois, Modric levantou a bola na área para Benzema marcar mais uma vez. Depois, Havertz também de cabeça diminuiu para os Blues. Logo no começo da segunda etapa, Mendy entregou a paçoca e Benzema aproveitou para marcar mais um. Assim o Real venceu por 3-1 e no jogo de volta pode até perder por 1-0 lá no Santiago Bernabéu, que ainda garante a sua vaga na semifinal. No outro jogo, o Villarreal recebeu o Bayern de Munique e a equipe espanhola dominou o jogo vencendo por 1-0. Logo aos 7 minutos, Danjuma, livre na área, fez o único gol da partida. Mario Götze, ex-Borussia e Bayern de Munique, deu entrevista ao jornal Daily Mail e revelou que ficou muito perto de assinar contrato com o Liverpool em 2016. Eu conversava bastante com Klopp e falamos sobre a minha ida ao Liverpool para voltar a trabalhar com ele, mas eu não estava em um estado de espírito que pudesse considerar essa oferta e por isso acabou não acontecendo. Se eu me arrependo, é bem difícil olhar para trás e pensar nisso. Se você me perguntar agora, eu vou te responder sim. Eu deveria ter aceito e ido jogar pelo Liverpool com certeza absoluta. Tomei uma decisão errada naquela época, mas acho que não é um arrependimento. Foi o que falou Götze. Lembrando que em 2016, quando Götze deixou o Bayern de Munique, ao invés de voltar a trabalhar com Klopp, ele preferiu voltar ao Borussia Dortmund, onde acabou não vivendo mais bons momentos e em 2020 foi negociado com o PSV, clube que está até hoje. No final da entrevista, ele afirma que se pudesse voltar em 2016, ele teria preferido jogar pelo Liverpool ao invés de voltar ao Dortmund. Lembrando que nessa temporada pelo PSV, Götze voltou a demonstrar um bom futebol, sem lesões, jogando 41 partidas, onde marcou 11 gols e deu 10 assistências. Götze hoje em dia está com 29 anos e eu quero saber na sua opinião, vocês acham que o meio alemão ainda tem condições de atuar em um gigante das 5 principais grandes ligas da Europa? Comenta aí. Ontem tivemos um novo capítulo da novela Erling Haaland e ele não foi muito bom para o City. O jornal Telegraph informou que o atacante teria dito não à oferta apresentada pelo Citizens, onde ele ganharia cerca de 28 milhões de euros por temporada de salário. A publicação afirma que o atacante continua acreditando que o melhor para seu futuro é jogar o campeonato espanhol, o que dá esperanças a Barcelona e Real Madrid, completou o jornal. Porém, agora temos que lembrar algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas. Laporta, presidente do Barça, já afirmou mais de uma vez que não vai brigar mais por Haaland, já que não quer gastar tanto. Outra coisa também é que o atacante assinou contrato com a Adidas na semana passada, que é a patrocinadora do Real Madrid, e as pessoas que gostam de teorias da conspiração já falam que isso daí é um sinal que ele vai jogar pelo Real, já que a fornecedora de material esportivo poderia ajudar bastante na negociação. Outra coisa também que é importante
importante para lembrar é que Mbappé, que é o principal alvo do Real Madrid, falou nos últimos dias que pode renovar o seu contrato com o PSG. E para colocar a pulga atrás da orelha de todo mundo, o jornalista Daniel Riolo, nesta semana, afirmou que Mbappé já tem acordo para renovar com o PSG e isso daí vai ser anunciado em maio, o que então deixaria Haaland como alvo principal dos merengues na próxima janela. Lembrando que o Mbappé até agora afirma que não tomou uma decisão se vai para o Real ou se vai para o PSG, tá? O Fabrício Romano confirmou que não tem nenhuma outra equipe na briga, é só Real ou PSG que ele vai ter que decidir aonde será o futuro. O Daniel Riolo falou que já tá certo para assinar uma renovação com o PSG em maio. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Riolo é bem polêmico. E você, o que tu acha aí? Será que o Haaland vai acabar parando no Real? O que é que vai acontecer com Haaland e Mbappé? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!